In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Olá, gente. Vamos continuar o nosso estudo de gases, indo agora para uma terceira lição, a lição 3, que se refere à equação geral dos gases. Na lição 2, nós vimos as três leis dos gases. A primeira lei, que era a lei de Boyle, chegava a uma expressão assim, P1V1 igual a P2V2. A segunda lei era que se referia à variação do volume com a temperatura, ou seja, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, que é a chamada lei de Charles e Gay-Lussac. E a terceira lei, que é chamada também de segunda lei de Charles, se referia à relação que tem entre a pressão e a temperatura. Então ficaria assim, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Em todos os exercícios de gases, você pode usar essas três leis separadamente. Mas a primeira lei, por exemplo, a lei de Boyle, você aplica quando a temperatura é constante, quer dizer, numa transformação isotérmica. A segunda lei, que é V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, você aplica quando a pressão é constante, ou seja, numa transformação isobárica. E a última lei, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, você aplica quando o volume é constante, quer dizer, numa transformação isocórica. É possível, contudo, você fazer uma combinação dessas três leis, obtendo-se a seguinte fórmula: P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Com essa fórmula, você pode calcular qualquer uma das variáveis de estado, saindo de um estado inicial para um estado final. Você pode calcular qual é a nova pressão, ou qual é o novo volume, ou qual é a nova temperatura. Tudo bem? Então, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Muito fácil. Vamos examinar um primeiro exemplo. Exemplo 1. Esse exercício tem o seguinte enunciado. Tem-se um gás ocupando o volume de 2 litros, a temperatura de 300 Kelvin e a pressão de 3 atmosferas. Antes de continuar a leitura, aqui você já pode observar que ele já forneceu as três grandezas. Volume de 2 litros, temperatura 300 Kelvin, já está na escala Kelvin, e a pressão de 3 atmosferas. Esse é o estado inicial, tá bom? Continuando. Essa mesma massa gasosa, quer dizer, esse mesmo gás, experimenta transformações em que a pressão passa para 1 atmosfera e a temperatura para 600 Kelvin. Então, você vai mudar a temperatura e a pressão. E a pergunta, então, agora é a seguinte: qual o volume final do gás após as transformações realizadas? Vamos resolver? Então, vamos lá. Então, o negócio é o seguinte. Primeira coisa, a gente vai ter que tirar os dados que nos interessam. Qual é o estado inicial? Qual é a pressão inicial? P1. Volume inicial? V1. E a temperatura inicial? T1. Pressão P1, 3 atmosferas. Volume V1, 2 litros. Temperatura T1, 300 Kelvin. Está vendo que esses dados foram os dados fornecidos inicialmente. Qual é o estado final? O estado final, a pressão vai ser agora 1 atmosfera. O volume é que você quer saber, essa é a incógnita. E a temperatura vai ser 600 Kelvin. Veja bem que já está na escala Kelvin também. Ótimo. Então é só aplicar direto a fórmula. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Isso vai ficar assim. 3 vezes 2 sobre 300 vai ser igual. 1 vezes V2 sobre 600. Multiplica em cruz, isola o V2, aí você vai encontrar o seguinte. V2 vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 600, dividido por 300 vezes 1, faz a conta, vai ser igual a 12 litros. Tudo bem? Muito simples. A vantagem de você aplicar essa equação é que você não precisa se preocupar se a transformação foi isotérmica, se foi isobárica, isocórica. Quer dizer, pode ter havido, mas só interessa o estado inicial e o estado final. E já vai direto. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Beleza? Agora, em 1811,
o cidadão chamado Avogadro achou o seguinte: eu tenho um recipiente, vou encher esse recipiente com determinada quantidade de um certo gás. Por exemplo, gás hidrogênio, cuja fórmula hoje nós sabemos que é H2, mas na época não se sabia. Então ele encheu aquele recipiente de hidrogênio, fechou. Bom, logicamente aquele gás exerce uma pressão e ele se encontra a uma certa temperatura. E aí tudo bem. Aí você faz o seguinte: tira todo o hidrogênio, coloca outro gás no mesmo recipiente. Aí você vai colocar metano. Metano tem uma outra fórmula. Aí você encheu aquele recipiente com agora um novo gás, o gás metano, fechou, verificou que a pressão era a mesma e a temperatura era a mesma. Bem, então ele falou o seguinte: é o mesmo recipiente, quer dizer que os volumes são iguais? Então o número de moléculas que tem aqui dentro, na primeira experiência, vai ser igual ao número de moléculas que tem aí dentro na segunda experiência. Entenderam? Quer dizer que se os volumes forem iguais, o número de moléculas vai ser o mesmo. Parece uma coisa relativamente óbvia. Bem, logicamente, comparado à mesma pressão e temperatura. Tá, muito bem. Só que na época não foi muito bem recebido, porque se as moléculas eram diferentes, elas poderiam ter tamanhos diferentes. Bem, o Avogadro não soube resolver esse problema. Ele falou o seguinte: eu acho que o número de moléculas vai ser o mesmo, independente do tamanho de cada molécula. Isso ficou conhecido com o nome de hipótese de Avogadro. Muito tempo depois, essa hipótese foi confirmada e aí passou a se chamar de princípio de Avogadro, lei de Avogadro, que diz o seguinte: volumes iguais, mesmo que sejam de gases diferentes, contêm o mesmo número de moléculas. Logicamente, quando se compara a mesma pressão e temperatura. Até aí, beleza? Nada demais. Então agora vamos pensar de uma outra maneira que vai ser uma decorrência dessa conclusão. Então o negócio é o seguinte: se você pegar dois recipientes iguais, encher de gás hidrogênio, no primeiro recipiente você vai ter X moléculas. No segundo recipiente, você vai ter X moléculas. Bom, se você juntar os dois volumes, você vai ter o dobro de moléculas. Parece óbvio. Quer dizer que o volume é proporcional ao número de moléculas. Quanto maior o volume, maior o número de moléculas. Até aí, beleza, nada de especial. Mas o que ficou, assim, bastante marcante foi que o Avogadro dizia o seguinte: se os volumes são iguais, mesmo que sejam de gases diferentes, o número de moléculas vai ser o mesmo, tá bom? Vamos então fazer agora um novo exercício, o exemplo 2. Village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. A wee, 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 a wee. O exemplo 2 tem o seguinte texto: dado o conjunto de sistemas gasosos. Você tem 4 conjuntos aí, tem CH4, metano, depois tem hidrogênio, H2, ozônio, O3 e oxigênio, O2. Tá bom? Então, agora continua a leitura. Todos medidos a mesma pressão e temperatura, quer dizer que a pressão e temperatura é igual para todos. Marque um X no sistema que não apresenta o mesmo número de moléculas. Todos estão à mesma pressão e temperatura. Então, de acordo com a hipótese de Avogadro, ou o princípio de Avogadro, ou a lei de Avogadro, todos os volumes são de 5 litros. 5 litros para o metano, para o hidrogênio e para o ozônio. Bom, se tem o mesmo volume, vai ter o mesmo número de moléculas. O único volume diferente é o do O2, que está marcando ali 6 litros. Bom, logicamente, aí nesse volume maior, o número de moléculas vai ser maior. Então não vai ser igual aos demais, logo a resposta vai ser letra D de dado. Tá bom? Agora que eu já sei que o volume de um determinado recipiente contém sempre o mesmo número de moléculas, eu sei o seguinte também: se você mudar a temperatura, se aumentar a temperatura, o volume vai aumentar. Quer dizer, eu estou imaginando um recipiente contendo um gás, que à medida que você aumenta a temperatura, ele também empurra a tampa desse recipiente, aumentando o volume. Daí se chegou à conclusão que há necessidade de estabelecer uma pressão padrão e uma temperatura padrão
para a gente poder comparar os volumes. Muito bem. Então, qual foi a pressão escolhida para servir como referência e qual foi a temperatura escolhida para servir como referência? A pressão escolhida foi de uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura foi a temperatura de 0 graus Celsius. Essas duas condições, pressão e temperatura, uma atmosfera e 0 graus Celsius, foram chamadas de condições normais de temperatura e pressão, cuja sigla é CNTP, ou simplesmente TPN, temperatura e pressão normais. Normais quer dizer, essa é a norma, esse é o padrão. Esse normais vem da palavra norma, então esse é o padrão. Tudo bem, então essas condições normais, aí você coloca um gás sob essas condições, nessa temperatura e a pressão de uma atmosfera e verifica qual é o volume. O volume deu 22,4 litros na CNTP. Espera um pouquinho só, mas isso aí vale para todos os gases? Lógico, porque se for o mesmo volume, vai ter o mesmo número de moléculas. Então, qual é a quantidade de moléculas que tem aí dentro? Pô, nós dizemos que aí dentro você tem um volume de 1 mol. 1 mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, e 1 mol sempre vai ocupar o volume de 22,4 litros na CNTP, tá certo? Vai valer para todos os gases, porque já que todos os gases, com relação ao comportamento, ao preenchimento do recipiente, se comportam de maneira idêntica, mesmo número de moléculas, mesmo volume. Então, esse volume é bom que vocês tentem memorizar. Volume molar, volume de 1 mol, na CNTP, ele é igual a 22,4 litros. Vamos agora fazer um terceiro exercício, que vai ser o exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte: qual o volume ocupado por 2 mols de gás etano na CNTP? Então, esse é um gás, eu quero saber na CNTP qual é o volume ocupado por 2 mols. Bem, você sabe qual é o volume molar? 1 mol ocupa o volume de 22,4 litros na CNTP. Pressão 1 atmosfera, temperatura 0 graus Celsius. Mas se você tiver 2 mols, bom, 2 mols vai ser o dobro de moléculas, vai ocupar o dobro do volume. Então, 2 mols vão ocupar 44,8 litros. Repetindo, se o mol está para 22,4 litros, 2 mols está para X. X vai ser igual a 44,8 litros. Em 1990, se chegou à seguinte conclusão, que uma atmosfera não é a unidade do sistema internacional. Então, se passou a usar o bar, que é uma unidade que equivale a 100 mil pascais, isto é, 10 elevado a quinta pascais. Um bar em atmosferas equivale a 0,987 atmosfera. Tá bom, então quer dizer que você vai calcular agora qual é o volume nas novas condições. Em vez de falar em uma atmosfera, vai falar em 1 bar, mas eles são quase iguais. 1 bar corresponde a 0,987 atmosferas. Beleza, né? Então o cara fez esse cálculo e acabou descobrindo que o volume molar nessas novas condições já não é mais a pressão de uma atmosfera, a pressão de 1 bar, que é quase igual, mas não é igual. Vai dar 22,7 litros. Bom, e aí ficou um pequeno problema, porque a sigla CNTP se refere à pressão em atmosferas. E agora, como é que vai fazer com esse novo padrão? Porque agora a pressão não vai ser mais uma atmosfera, vai ser 1 bar. Então, foi denominado assim, condições padrão de temperatura e pressão. Condições padrão, quer dizer, vai ficar assim, CPTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. CPTP, condições padrão de temperatura e pressão. E essa condição padrão, o volume molar, nessas condições, vai dar 22,7 litros. Você deve observar que é quase igual a 22,4. É 22,7 e deve ser tomado um certo cuidado, porque vai ter provas, vão ter vestibulares, universidades, que vão utilizar o 22,7 litros e outras universidades vão usar o 22,4 litros.
tem que ficar atento ao texto do enunciado. Resumindo o que nós estudamos hoje. Primeiro, as três leis dos gases podem ser resumidas em uma única equação. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, que é chamada de equação geral dos gases. Segundo, a hipótese de Avogadro diz o seguinte: volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas, comparados à mesma pressão e temperatura. De outra maneira, a gente poderia dizer assim: o volume é diretamente proporcional ao número de moléculas. V igual a Kn. Terceiro, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Essas condições são as seguintes: temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, e a pressão é de 1 atmosfera ou 101.325 pascais. Quarto, condições padrão de temperatura e pressão, CPTP, corresponde à temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e pressão de 1 bar ou 100.000 pascais. Só uma pequena lembrança: 1 bar corresponde a 0,987 atmosferas. Quinto, volume molar. Na CNTP é igual a 22,4 litros. Na CPTP é igual a 22,7 litros. Tá bom? Agora é fazer um pouquinho de exercício e bom trabalho. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Wee.